estimulada por hormônios catabólicos, como por exemplo, o carbono e a adrenalina. E a fosfatase, que desfosforila, é estimulada por hormônios anatómicos, particularmente insulina. Então, a insulina estimulando a proteína fosfatase, ela desfosforila a acetilcoenzima A carboxilase, que agora está em um estado que desfosforilado, e ela desfosforilada é ativa. E quando ela é ativa,